Hoje eu quero te desafiar a começar a pensar mais biblicamente, a pensar mais por você mesmo do que ficar sendo levado por qualquer ensinamento ou vento de doutrina ou qualquer coisa. Um dia você aprende uma coisa, no outro dia você aprende outra coisa, mas eu quero te desafiar a ter uma mente um pouco mais crítica, confiando mais naquilo que você vê na Bíblia com a ajuda de Deus, ao invés de simplesmente cada dia crer em algo. Dependendo do grupo que você tá, você pensa de um jeito, se você tá em outro grupo, você pensa de outro jeito, ou você talvez cresceu em um lar que te ensinou de uma forma, te educou de uma forma, ou você cresceu em uma igreja que te ensinou de uma forma e você acha que Deus é daquele jeito. Talvez você não tá feliz, não tá muito animado, não tá motivado, perdeu totalmente o prazer nas coisas de Deus e acha que é assim mesmo, que servir a Deus é assim mesmo, mas você simplesmente tá pensando com a mente dos outros, tá? Então eu quero te desafiar hoje a pensar um pouco mais por si só, a pegar a sua Bíblia, tá? Principalmente sem comentário. Já peguei uma Bíblia aqui, ó, tá vendo? Sem comentário, tá? Tem só umas notas de tradução aqui embaixo, uma palavrinha ou outra, mas não tem nada a ver com comentário. Mas o meu desafio a você é você ser mais independente. Tá, o primeiro perigo que surge quando eu vou nesse vídeo é você achar que eu tô ignorando a história e a tradição. Então, tipo assim, não pense que eu estou aqui tentando fazer você pensar que você vai encontrar um ensinamento novo que ninguém aprendeu, que ninguém consumiu, que ninguém já viu. Então, o meu desafio aqui não é assim, não é isso. Eu não acho, eu não tenho a pretensão de achar que nós podemos encontrar tantas coisas novas aqui na Bíblia que ninguém nunca viu. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eu acho que é da vontade de Deus que a gente interprete a Bíblia ao longo do que a história interpretou. Mas às vezes você pega uma passagem e tem 4 pessoas conhecidas que ensinam aquela mesma passagem com perspectivas diferentes. Então, o meu desafio é: o que você vê? Quando tem algo que não está claro, o que você vê? Essa é a minha pergunta. Então, olha só. Algumas pessoas, elas vão numa igreja e essa igreja ensina que no louvor não pode erguer a mão. E ela não ergue a mão. Algumas ensinam que não pode bater palma. E elas não batem palma. Algumas ensinam que sim, que deve bater palma, que deve cair no chão e deve rolar. E elas caem e rolam no chão. Mas o que você pensa sobre essas coisas? Você já parou para fazer uma análise crítica sobre cada uma dessas coisas? Sobre poder erguer a mão ou não? Sobre poder usar calça jeans ou não? O porquê, se é uma questão bíblica ou não? Se deve usar saia ou não? Se deve pintar o cabelo ou não? Você já parou para você fazer uma análise crítica sobre essas coisas? Já parou para pensar que talvez simplesmente é uma tradição de homens? Simplesmente é algo que as pessoas que estão ensinando aquilo também receberam daquela forma e que elas não fazem ideia do porquê elas ensinam daquela forma? E talvez é uma coisa que te oprime e você simplesmente acha que é da vontade de Deus. Muitas pessoas cresceram em igrejas que ensinam que você não deve nem fazer faculdade, que você não deve estudar, que você não deve ter uma profissão boa, que você não deve. Porque tem igrejas que ensinam para os jovens que ir para a faculdade vai te desviar. Então você logo não vai para a faculdade e depois vai viver uma vida miserável. E nem quero dizer que faculdade é uma garantia de uma vida mais tranquila, porque nós sabemos como são as coisas. Mas e você? Você já parou pra pensar se o que você tá fazendo é uma coisa boa pra você ou não? Você já parou pra pensar se a Bíblia fala sobre isso? Ou você já parou pra meditar ao invés de ficar horas assistindo pregações na internet? E cara, pregação na internet tem muitos pregadores bons, mas você já parou pra pensar que talvez Deus quer te falar uma coisa, quer te mostrar um versículo que você já sabe, mas ele quer te lembrar desse versículo pra resolver um problema no momento certo, na hora certa? Você já parou pra pensar que às vezes tudo que você acredita simplesmente é fruto do que você foi ouvindo de outras pessoas e talvez nem é bíblico? Forma de evangelizar, como não se evangelizar. Você já parou pra ver o que a Bíblia fala sobre evangelismo? Já falou oração, como orar? Tem pessoas que oram gritando, outras oram sentadas, outras oram ajoelhadas. Você já parou pra pensar o que a Bíblia de fato diz sobre oração? O que é uma oração? Uma outra coisa que eu percebo muito, tem pessoas que frequentam igrejas que a mensagem é só em volta de coisas carnais para esse mundo, temporárias que vão ficar nesse mundo. Eu ouvi um pregador esses dias, sem querer, um vídeo curto assim. E nessa pregação,
eu já conhecia esse pregador por pregar sobre coisas terrenas. Tudo dele é que Deus vai te dar a escritura da casa, que Deus vai abrir a porta A, a porta B, que Deus vai te dar uma casa, vai te dar uma moto, que Deus vai te dar isso, que vai te dar aquilo. Em, fazia tempo que eu não via. Um vídeo curto dele, ele dizia que Deus vai te encher de bênção, que você não vai conseguir carregar suas bênçãos. Tudo pra si, assim, ó, tudo pra si, tudo você. Mas já parou pra pensar que a Bíblia não foca nisso pra você, mas foca de você pro outro? Já parou pra pensar nisso? Então, se você vai numa igreja e simplesmente prega e fala de coisas. Se você tá ouvindo uma mensagem e essa mensagem é sobre você e aquilo que você pode ganhar e obter, principalmente se for coisas terrenas, coisas que vão ficar aqui, saia desse lugar. Eu te imploro, saia desse lugar urgentemente, porque não tem coisa boa aí. Não tem coisa boa. Cara, às vezes tem diferenças teológicas. Uma pessoa como um pastor, um pregador, comete uma falha, um deslize aqui. Mas se é em torno de coisas temporárias e que vão ficar pra você e é pra você, sai fora, tá? Sai fora. Eu quero desafiar vocês a partir de hoje a não confiar nas bíblias de estudo, nos comentários exegéticos que nós sempre falamos e são muito bons. Só que você não pode pegar um comentário e simplesmente falar, ah, isso aqui é assim porque eu vi aqui o John MacArthur ou o William Hendrickson falou que é assim, ponto final, já é assim. Talvez é, talvez não é. Você já fez esse pensamento, essa análise, essa meditação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu pego um livro da Bíblia para ler. Essa semana eu tô lendo Tito. E eu leio várias vezes Tito. Li uma, leio duas, leio três, vou lendo várias vezes Tito. E dali eu começo a perceber o que eu tô enxergando sem nenhum comentário, sem ninguém influenciando. O que eu tô enxergando? E ainda assim tem influência, obviamente, né? Por de tudo que a gente já ouviu. Mas tem tantas coisas que você vai vendo ali que são práticas e simples pra nossa vida que pode te ajudar a pensar por você mesmo, por si só. O meu desafio é para você começar a confiar mais naquilo que você lê, naquilo que você ouve, começar a analisar mais o que as pessoas dizem quando alguém diz uma coisa, não simplesmente já pegar aquilo ali como se fosse a última verdade ou a verdade absoluta, mas começar a olhar com um olhar crítico. Se pode levantar a mão ou não, se pode pintar o cabelo ou não, antes de já sair criticando ou falando, pensa, tenta pensar se biblicamente você consegue entender. Por quê? Porque a lei de Deus ela não é para ser pesada. Ela para um filho de Deus, a lei de Deus não é para ser pesarosa, não é para ser pesada, não é para ser algo que traz que é tradição de homem. Então vale muito a pena nós começarmos a tentar pensar mais biblicamente. E não defender algo porque eu tô dizendo, vem aqui e falo uma coisa para vocês, ou que uma tradução é boa, ou que uma Bíblia é boa, e de repente você é o Guilherme, você tá ensinando o que eu falei, ou nem argumentou, nem pensou se o que eu tô falando é real ou não. Então, o meu desafio pra vocês hoje é não abrace as coisas só porque alguém tá dizendo que é certo ou errado. Por exemplo, você vai numa igreja que vai dizer que os dons cessaram, outras vão dizer que os dons não cessaram, mas aí dentro da mesma igreja que costuma-se a dizer que os dons cessaram, vai ter pastores ali dentro que acreditam que os dons não cessaram. E você fica se martirizando, e você fica sofrendo pra entender, ah, eu acredito que os dons não cessaram, mas eu faço parte aqui. Pense por você mesmo. Algumas pessoas vão dizer que a salvação se perde ou que não se perde. Cara, pense por você mesmo. Vai procurar, vai estudar, vai ler, vai meditar. Porque uma coisa é certa: muitas pessoas que defendem uma teologia ou outra é por algum interesse próprio também. Então, às vezes, você só tá caindo em mais uma defesa de um interesse de alguém e não está entendendo ou compreendendo conforme o que a Bíblia diz, mas só está sendo levado por aquilo que os outros vão dizendo e às vezes está sendo enganados. Então, o meu desafio para vocês hoje é pensem por vocês mesmos. Pensem por vocês mesmos. Ah, eu costumava frequentar um lugar que acreditava num louvor mais um louvor mais fervoroso, e agora eu vou num lugar que é mais tranquilo. Ou ao contrário, eu ia num lugar que o louvor era bem mais tranquilo, agora é mais fervoroso. Quem tá certo? Pense por você mesmo. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a linha que divide o certo ou errado em questões que talvez não estão tão claras na Bíblia? Então, esse é o meu desafio para vocês. Deixa um comentário aqui. Você também percebe que as pessoas elas vão muito pelo que os outros dizem e não pelo que elas de fato veem, pelo que aquilo que elas de fato acreditam? Você tem percebido isso ou não? Ou é uma coisa da minha cabeça? Deixa um comentário aí embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.